E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Estamos no inverno cripto? Não estamos. Não estamos no inverno cripto. O que é inverno cripto? Então vamos lá. Conta pra gente, porque tem gente que não sabe, todo mundo fala inverno cripto, o que é isso? Bom, o Bitcoin ele é um ativo cíclico. Existem os ciclos do Bitcoin. Então, na história, se a gente avaliar a história, tiveram períodos de alta e períodos de baixa. Então, quando uma pessoa ela se expõe no mercado de cripto, não dá para esperar que esse movimento, essa valorização vai ser em linha reta. Não vai. Essa linha não é reta, né? Não tem como a gente esperar ganhos assim, principalmente no curto prazo, que é bem mais difícil. E o inverno cripto é caracterizado justamente pelo bear market, pela retração de preços. Quando a gente fala do porquê não estamos, existem muitos argumentos ainda a favor desse atual ciclo de alta. Na minha visão, particularmente, não acabou. Isso para o médio prazo. Para o curto prazo, ainda tudo pode acontecer, principalmente essa questão de mercados, de Fed, de inflação, isso tudo acaba afetando porque é um ativo financeiro. Mas no médio prazo, existem várias métricas ainda otimistas. Ô, Nanda, agora uma dúvida que eu tenho. Você acha que o Bitcoin está muito relacionado com a Bolsa Americana? Por que eu te pergunto isso? Nós estamos vendo uma correção recente nas últimas semanas, né? Inclusive, o Fed está aí falando que já está tirando estímulos, certo? Ou seja, injeção de grana que está entrando lá na economia americana. E, ao mesmo tempo, já estamos falando em aumentar a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Ou seja, a Bolsa dos Estados Unidos deu uma corrigida. E, ao mesmo tempo, o Bitcoin fez o mesmo movimento. E isso vai continuar acontecendo, não é regra. O que você tem a dizer para nós? É muito interessante a gente tocar nesse assunto, porque justamente por mais que as propriedades do Bitcoin sejam independentes de qualquer outro ativo na economia, na prática tudo está no mesmo barco, tudo acaba sendo afetado. Então, numa situação de estresse no sistema econômico, no mercado como um todo, acaba afetando o Bitcoin, como foi em março de 2020, que tudo caiu. Ações, commodities, Aquele famoso Bitcoin. crash, né? Então, assim, ele ainda tem uma correlação com esses mercados, isso no curto prazo. Mas no médio prazo, a tendência é que ele se recupere e que ele perca essa correlação, porque S&P 500 a gente fala de ações, mercado acionários, Bitcoin é cripto, então é outro mercado, ele segue aí de forma independente. Nandinha, Bitcoin é 200 mil reais agora. Hora de comprar? Sim, com certeza. Porque foi o que eu falei, a gente hoje vive uma situação macroeconômica muito sensível, está todo mundo com medo, e até existe uma frase, compre ao som de canhões, venda ao som de violinos. Então, esse é o momento, o melhor momento para compra é justamente quando todo mundo está com medo. E justamente isso explica o porquê que teve essa queda. Essa queda foi devido aos medos nos mercados como um todo, que gerou até queda no próprio S&P, e também a questão da alavancagem nas exchanges. Então, assim, o preço está sendo afetado por fatores externos. Os fatores internos de estrutura de rede continuam ainda muito otimistas, as métricas continuam otimistas. Mas essa questão agora da China, Uhum. esses chineses, da China e dos russos aí da Rússia, por exemplo, eles têm essa coisa de, parou aqui o Bitcoin, stop Bitcoin. Você acha que eles são capazes de mandar no mundo em relação às criptomoedas? Então, aí, assim, no curto prazo, certamente uma notícia como essa impacta o mercado, como foi a China falando que iria banir o Bitcoin, banindo a mineração, isso impacta, o mercado até caiu em maio e junho do ano passado, muito por conta dessas notícias. Mas, assim, no médio e longo prazo, não tem como banir o Bitcoin, porque ele é imparável. Não tem, ninguém controla a rede. Mesmo que ele seja banido em um país, a operação vai continuar em outro país, porque ele não pertence àquela A região. mineração ficou cara, eles foram lá pro Cazaquistão, né? Exatamente. Estão pagando mais caro para minerar, mas foram pro Cazaquistão e Estados Unidos, né? Exatamente, é só uma questão de migrar a operação de mineração. Então, assim, não afeta a moeda, não tem como alguém banir o Bitcoin. Até tem um trecho do livro Padrão Bitcoin que ele fala isso, que a única forma de matar o Bitcoin é torná-lo inútil. Só que como que você torna algo inútil que já é adotado mundialmente? Não tem como, é quase que impossível. Então, essa questão de países, de repressão de governos, isso realmente não me assusta,
porque no médio e longo prazo não tem como eles fazerem alguma coisa. Sim, só se o mundo inteiro simultaneamente, se voltasse se... todo mundo se organizasse e falasse, ninguém mais vai aceitar Bitcoin, aí tudo bem. Agora, Nanda, para aquela pessoa que tem dúvida, putz, será que eu compro agora? Será que tá caro? Será que tá barato? Qual é a dica que você dá para essa pessoa? Né? Muitos analistas falam, compra um pouco por semana, faça um rebalanceamento mensal. Qual que é a estratégia que você indica para as pessoas que te seguem? Investir em conhecimento sempre. Quando eu falo conhecimento, é entender principalmente o viés ideológico. Não tem como a gente falar de Bitcoin sem falar de inflação, sem falar de liberdade econômica, de liberalismo econômico. Não tem como, porque a gente está acostumado, a nossa noção de dinheiro é o dinheiro estatal, que os governos imprimem quando querem. Isso aumenta a oferta monetária e gera aumento de preços, que é isso que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem aí... Tudo está caro, muito por conta desses gastos em função da pandemia, não só no Brasil, no mundo todo. Então, quando a gente entende essa percepção de dinheiro e muda o viés ideológico mesmo, aí a volatilidade deixa de ter tanta importância. Eu, por exemplo, eu nem vejo mais o preço, assim, para mim, assim, vejo por conta dos relatórios que eu escrevo, que eu acompanho o indicador, mas pessoalmente falando, quando a gente entende essa tese, é muito mais confortável de se expor nesse mercado. Não, a pessoa que tá vendo a Nanda aqui, ela deve estar pensando assim, André, que serenidade, né? Porque ela é calma. Ela trabalha mesmo em Wall Street brasileira? Ela fala tranquilamente, serena. Daí tem aquelas pessoas que compram, que se sobe e desce. Já desespera. O cara já pensa em pular do prédio. Pô, será que eu pulo? Será que não? Será que o que eu faço? Não, Nanda de boa, relax aqui, traz o café.